Conselho Federal de Medicina publicou uma nova norma sobre o uso do canabidiol e restringe que produtos de cannabis sejam usados apenas para tratar alguns quadros de epilepsia. Além disso, essa resolução nova apresenta um artigo no qual diz que é vedado aos médicos prescrever o canabidiol para outras doenças que não essa, exceto se o tratamento fizer parte de um estudo científico. Ao vivo, a gente vai conversar com o repórter Eric Maia, que está com um advogado especialista no assunto. Como isso vai influenciar os tratamentos que já estão em andamento com o uso do canabidiol em relação a outras doenças, Eric? Então, Sofia, quem vai esclarecer isso para a gente é o doutor Juliano Pessoa, está aqui comigo, advogado. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso telejornal. Doutor, como é que fica o tratamento das pessoas que já faziam uso da substância a partir de agora? Bom dia, Eric. Bom dia a quem nos assiste. Olha só, eu diria primeiro uma mensagem de tranquilização. Eu acho que, em tese, rapidamente nada irá mudar. É importante que as pessoas tenham calma, busquem auxílio. Existem várias associações que assistem esses pacientes. Eu acredito que os médicos mais próximos, de fato, a essa substância, mais ligados cientificamente, não devem suspender de forma abrupta a sua prescrição, até porque a gente enxerga aí uma fragilidade enorme na resolução. O Conselho justificou, para você ter uma ideia, de que fez uma revisão na literatura médica, nas referências bibliográficas, e por isso ele restringiu ainda mais a prescrição desse tipo de substância. Mas não é o que a gente identifica na própria resolução do Conselho. Por que eu digo isso? Se a gente analisar a resolução nas referências bibliográficas, para você ter uma ideia, a mais recente que consta lá é de 2014. Nós estamos em 2022. Muita evolução aconteceu de 2014 até 2022. É só a gente olhar para o mundo, inclusive, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, a Europa, que é muito exigente nesse contexto regulatório, e muita evolução existiu, inclusive vários estudos em andamento para outras patologias. E aqui no nosso país existem muitos pacientes em uso da substância, acometidos por fibromialgia, Parkinson, autismo, ou seja, várias e várias outras patologias, e tendo inúmeros benefícios com o uso da substância. Por quê? Muitas vezes é a última saída desses pacientes. Então, acredita-se que aqueles médicos mais próximos não devam parar e suspender a prescrição, até porque é extremamente defensável do ponto de vista jurídico essa prescrição. A gente não tem conhecimento no país de um médico que foi condenado simplesmente por prescrever. Pelo bem-estar do paciente, ele buscar resguardar. Agora, a gente já deixa aqui uma mensagem que eu acho que é a única coisa que vai servir de fato essa resolução é no sentido de frear também um pouco algumas publicidades por parte de alguns profissionais que infelizmente existiam nas redes sociais especialmente. Então é importante que esses médicos se atentem para isso, porque a publicidade indevida ela pode ser punida. Uma coisa é defender um médico num processo de sindicância ou num processo ético pela simples prescrição, por ele buscar resguardar o bem-estar do paciente e o melhor para o seu paciente. Outra coisa é, além disso, também associar a ele uma publicidade indevida, então, ou seja, isso complicará a defesa naturalmente. Doutor Juliano, além de limitar o uso da substância, essa resolução do Conselho Federal, ela inclusive limita os locais aonde o médico pode citar ou fazer qualquer debate sobre o assunto, é isso mesmo? Exato, isso é uma previsão totalmente inconstitucional, né? Do ponto de vista jurídico, isso fere a Constituição Federal. O Conselho, veja, ele tem legitimidade para regulamentar a categoria, para regulamentar o ato médico, a prática médica, mas ele não tem legitimidade para interferir na liberdade de expressão, de manifestação de opinião do profissional médico. Inclusive, esse conceito de ambiente científico que a resolução traz, tem que ter a chancela até da Associação Médica Brasileira. Então, veja, se o médico, por exemplo, for proferir uma palestra em um evento de uma sociedade europeia que não tem vínculo com a AMB, ele não poderia, em tese, com base nessa resolução. Então, ou seja, isso é totalmente inconstitucional. É o ponto mais frágil, eu diria, dessa resolução, é essa previsão. Isso não tem qualquer sentido de prosperar. E vale destacar, porque assim, a sociedade como um todo e os representantes da sociedade já vêm se mobilizando, no sentido de tentar suspender essa resolução, que fere várias e várias legislações. Para você ter ideia, já tem um projeto na Câmara Federal dos Deputados de proposta de projeto de decreto legislativo para suspender essa resolução. Ontem, o Senado também já propôs um outro. O Ministério Público Federal instaurou um procedimento para
também analisar com maior detalhe essa resolução, porque ela fere frontalmente o direito de qualquer cidadão previsto na Constituição de acesso à saúde. É direito do paciente acessar a saúde. E se esta substância, de fato, comprovadamente, fundamentadamente, for o melhor para esse paciente, o médico poderá sim prescrever e será muito fácil do Poder Judiciário, inclusive, afastar essa resolução e determinar que o paciente acesse esse tratamento. Doutor Juliano, a gente agradece pela sua participação, pelo seu esclarecimento. Eu acho que ainda tem muitos assuntos que precisam ser abordados sobre isso, para que isso fique claro e para saber, inclusive, quais são os direitos dos pacientes. Vai ficar para outra oportunidade, doutor. A gente conversa mais sobre isso depois. Muito obrigado. Gilvan, Sofia, com vocês de volta no estúdio. Obrigada, Eric, pelas informações.